Começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa Mais Saúde desse final de semana, nós conversamos com o Dr. Gustavo, ele é cardiologista e vem falar sobre as principais doenças que acometem o coração. Você, é claro, é nosso companheiro e nosso convidado mais do que especial para assistir o programa Mais Saúde que está apenas começando. O nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Gustavo Lobato de Juto, ele é cardiologista, está aqui ao meu lado. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pela primeira vez aqui no programa Mais Saúde, né? Para a gente começar, eu queria que você nos trouxesse um breve currículo, falasse um pouquinho da sua linha de formação, seu trabalho. Eu sou cardiologista, eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho a minha especialização em cardiologia no Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte. Tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e uma área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Hoje eu sou o responsável técnico pelos serviços de hemodinâmica tanto do Hospital São João de Deus quanto do Hospital Santa Lúcia, aqui em Divinópolis. E atuo também na Santa Casa de Belo Horizonte. Bacana. Doutor Gustavo, para a gente começar, como que funciona o coração, né? E quais são as doenças, ou por que, eu diria, as doenças que envolvem o coração são tão silenciosas? Quando acontecem, quando chega a dar o seu resultado, ele geralmente é bem sério. Bom, eu vou fazer uma analogia do funcionamento do coração que eu acho bastante clara. Você imagina uma bomba que vai alimentar de água uma construção, um prédio, um condomínio, tá? Esse é o nosso coração. E para essa bomba funcionar bem, nós precisamos de uma fonte de alimentação. Então vamos imaginar uma bomba a diesel. Ela precisa de diesel para ela funcionar e jogar água para todo o prédio, tá? E além disso, essa bomba precisa de um sistema elétrico que controla esse seu funcionamento, tá? O coração é mais ou menos isso. Ele tem um sistema elétrico que controla a frequência do seu batimento, de sua pulsação. Ele tem um sistema de alimentação que é dado pelas artérias coronárias, que vão dar energia para o coração ficar batendo, e tem os seus componentes mecânicos, que é o músculo do coração em si, as válvulas, etc., que vão permitir que o sangue flua para ser distribuído por todo o organismo. Tá? Então essa bomba pode ter defeitos em qualquer um desses sistemas, tanto no sistema elétrico, quanto no sistema de alimentação, como no sistema mecânico em si. Tá? E qualquer problema em qualquer um desses sistemas pode ter manifestações muito graves. Eu não sei se as doenças do coração são tão silenciosas assim. Eu acho que talvez a gente não saiba procurá-las com tanta facilidade, a gente se descuide de procurá-las. Mas como são muitas doenças, como você, com essa analogia assim, você vai ver que é uma estrutura complexa, que tem vários subsistemas trabalhando, a variedade de doenças que podem acometer o coração são muito grandes. E todas elas podem levar a resultados bastante catastróficos. A maioria delas, de repente, não é que a gente não saiba, a gente evita, né? É igual o câncer, por exemplo, a prevenção. Ainda conversando, né, num desses programas passados com a doutora Angélica, a gente falava a respeito das pessoas que não vão fazer os exames com medo do resultado. E não é bem por aí, né? Na verdade, quanto antes se diagnosticar, o câncer não volta. Uma vez que ele começou, ele se instalou, ele não vai regredir. Então, quanto antes descobrir, melhor é o tratamento, mais simples é. Sim, e se a gente consegue descobrir um fator de risco modificável para uma determinada doença, você pode nem vir a ter aquela doença. A hipertensão arterial, um dos fatores de risco mais comuns para problemas cardíacos, uma vez controlado, você pode evitar muitos problemas que virão ali para frente. Então, eu acho que a procura pelo médico, procura por uma vida saudável, por medidas de prevenção, sem dúvida são a conduta mais eficaz. E quais são as principais doenças que prejudicam o coração? Bom, então vamos levar as principais doenças que vão levar aos problemas do coração, as causas. Hipertensão arterial, como eu já falei. Talvez em primeiro lugar, por causa de... Talvez pela prevalência da hipertensão, que é muito comum. Se você pegar uma população acima de 60 anos, a maior parte da população é hipertensa. Tá? Então,
Sim, a hipertensão pela prevalência. E outra coisa também, se você pegar das pessoas que têm o diagnóstico de hipertensão, mais da metade delas estão maltratadas. Elas não atingiram as metas de tratamento. Então, a hipertensão, além de ser maltratada, mal diagnosticada, pouco diagnosticada às vezes, ela também é maltratada. O tratamento não chega a atingir as metas que nós precisamos atingir para que a prevenção seja efetiva. Tá? Além da hipertensão, temos o diabetes, muito importante, que causa problemas não só no coração, como no organismo como um todo. E também, no caso, não é só diagnosticar o diabetes, é controlá-lo e controlá-lo de forma eficaz. Hoje nós temos critérios, se a gente fala para o diabetes, para falar que ele está bem controlado, eu tenho que estar vendo alguns critérios serem atingidos. E não é isso que a gente encontra na prática diária. O terceiro problema, a terceira doença, condição modificável, é a dislipidemia. São as alterações dos lípides sanguíneos, tá? Seja colesterol, triglicérides, etc. E a quarta condição, que eu não vou falar como uma doença em si também, modificável e diretamente relacionada aos problemas cardíacos, é o tabagismo, tá? Se eu falar numa medida isolada que qualquer como paciente poderia tomar para reduzir problemas do coração, seria o abandono do tabagismo. Não só para o coração, também para o câncer, né? Cânceres estão ligados, exatamente. Né? Então, o tabagismo não é só uma medida de proteção do coração, é uma medida de proteção da vida, o abandono do tabagismo. Você falou a respeito da hipertensão e das outras doenças, diabetes, enfim. Com relação à hipertensão, que é tão comum, né? O diagnóstico ele não é correto, né? Como você diz. Como que é feito esse tratamento e essa prevenção? Exercícios físicos, uma alimentação mais saudável? Ou quando chega ao ponto de fazer o tratamento medicamentoso, quais são os riscos ou efeitos colaterais que são... Obviamente, todo tratamento farmacológico tem efeitos colaterais. Tá? Para hipertensão, hoje, nós temos uma grande quantidade de drogas disponíveis de várias classes diferentes. Então, nós vamos ter que selecionar o tipo de droga de acordo com o tipo de paciente. Nós podemos individualizar esse tratamento. Então, hoje é bastante eficaz. E se você utilizar normalmente mais de uma droga são usadas, raramente hoje a gente usa uma medicação só para tratamento da hipertensão. Mas se usando mais de uma droga em doses adequadas e, de novo, individualizando para aquele paciente, você consegue um tratamento eficaz com o mínimo de efeitos colaterais. Mas isso, como você perguntou, nós já estamos chegando a um tratamento farmacológico. E antes? Sim, as medidas comportamentais, mudança de estilo de vida, são muito importantes. Tá? Principalmente porque a gente define hoje um determinado ponto em que a gente tem um paciente com pré-hipertensão arterial. Tá? Esse paciente ele tem níveis que se consideram entre 130 e 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e entre 80 e 90 milímetros de pressão diastólica. É o famoso 12 por 8, 13 por 8. No caso aí ele vai estar entre 13 e 14 e entre 8 e 9. Né? Esse indivíduo, ele no mínimo tem uma chance maior de desenvolver hipertensão. Tá? Existem algumas dúvidas, existem alguns trabalhos divergentes, são que se eu intervir diretamente nesse paciente, eu vou reduzir eventos futuros. Mas esse paciente, ele já deve, pelo menos, sofrer intervenções de mudança de estilo de vida. Atividade física, alimentação mais saudável, poderão reduzir esses níveis de pressão, mesmo sem medicamentos, tá? E futuramente você está evitando complicações que poderiam vir. E no paciente que está tratando de hipertensão, nós temos que avaliar se ele está sendo efetivo esse tratamento. Nós estamos obtendo resultados satisfatórios. Para isso é preciso consultas regulares com o médico ou num sistema, como a gente tem um sistema, às vezes, de programa de saúde da família, visitas domiciliares dos agentes de saúde, aferições frequentes, para ver se está ficando em níveis satisfatórios. Tá? São medidas simples e baratas, nós não estamos falando em nenhum exame complicado, nós estamos falando de medidas muito banais. E isso tem impacto em mortalidade, impacto em complicações graves sobre um grande número de indivíduos. E com relação a essa pressão, né, de 12 por 8, 13 por 9, enfim, até quando o famoso 12 por 8 é a
a aferição considerada normal? Ela pode... a aferição normal, ela se estende um pouquinho além, para cima e para baixo, tá? O 12/8 é o nosso alvo de tratamento. Quando eu pego um paciente que eu vou tratar, a gente quer que ele esteja naquele nível, tá? Quando o paciente não tem diabetes ou não tem uma doença cardíaca estabelecida, a gente pode tolerar níveis abaixo de 14/9. Se está abaixo disso, eu já atingi um alvo, vamos dizer assim. O paciente que é diabético ou que tem já uma doença cardíaca estabelecida, usualmente a gente tenta jogar para baixo de 13/9, 13/9, tá? A gente já é mais rigoroso no resultado que eu quero atingir, tá? E uma mudança que houve do tempo, desde que eu me formei para agora, há mais tempo a gente tolerava nos indivíduos idosos uma pressão um pouco mais alta. Você falava que não teria tanto benefício de pegar um paciente idoso, se reduzir mais a pressão dele. Hoje isso não é verdade. As metas são as mesmas para todas as idades, tá? O que a gente tem que tomar cuidado com os idosos é que a gente às vezes vai demorar mais ou ter um pouco mais de dificuldade para atingir a meta, mas a meta é a mesma. Então, dessa forma, o controle ele se estendeu, mas segue a esses critérios de o que é possível, essa avaliação individual mesmo. Exatamente, mas assim, o nosso alvo é abaixar a pressão para todos os pacientes, e não só pegar, o paciente tem mais de 80 anos, não, a gente tem que se tolerar um pouco mais. Não, a gente sabe que se a gente abaixar a pressão desse paciente, a gente vai prevenir eventos até nessa faixa etária. Bacana. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, na volta tem algumas perguntas da rua, né, que a gente assiste e repassa, né, trazendo essas respostas, e tem mais dúvidas aqui que eu quero te perguntar, e eu acho que o pessoal de casa deve estar, algumas delas, inclusive, pode estar aqui nessa minha listagem, e se não estiver, fica sempre o convite para que você participe conosco do programa Mais Saúde, sempre entrando em contato conosco, né, sugerindo temas, perguntas, né, as suas principais dúvidas. Vai ser sempre um prazer trazer um especialista para resolver e para tirar um pouco dessas ansiedades, vamos dizer assim. Então, Mais Saúde, vou fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o Dr. Gustavo respondendo a essas e outras perguntas. Não saia daí. Há 20 anos nascia a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A entidade nasceu do coração de pessoas que percebiam a crescente dificuldade enfrentada pelos portadores de câncer e seus familiares. Sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, a ACOM atualmente assiste a uma população estimada em 1.500.000 pessoas, em 86 cidades do Centro-Oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do Sudoeste do estado. A associação trabalha para garantir a assistência e promover o tratamento oncológico na região, visando assim o bem-estar e a melhor qualidade de vida de quem convive com o câncer. Seu primeiro objetivo foi a construção do Hospital do Câncer, que hoje possui 5.000 metros quadrados de área, com cirurgia, radioterapia e quimioterapia, entre outras formas de atendimento que somam mais de 250 mil por ano. A ACOM oferece gratuitamente acolhimento, hospedagem, alimentação, cuidados, enfermagem 24 horas e entretenimento diariamente a 80 pessoas em tratamento através da Casa de Apoio ao Portador de Câncer, que foi construída também pela entidade através das doações de cidadãos solidários. Também muito importante é a assistência aos pacientes oncológicos durante o processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Para isso, a entidade possui e oferece o Centro Assistencial e o Centro de Reabilitação Oral, onde são realizados atendimentos odontológicos, de fisioterapia, fonoaudiólogos, nutricionais, psicológicos, cuidados paliativos e o correto direcionamento dos pacientes e ações complementares através do serviço social. Com a missão de prevenir o câncer e descobri-lo o mais cedo possível, a entidade investe em ações preventivas e educativas, mantém equipe especializada e uma van totalmente equipada para levar diariamente às comunidades orientações, palestras e atendimentos que somam mais de 10 mil anualmente. Para custear todos esses trabalhos, investimentos necessários e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer e que custam mensalmente para a ACOM mais de R$500 mil, temos o telemarketing para buscar doações junto à população, uma vez que a entidade vive e se mantém através destas doações. Além disso, temos o Bazar Beneficente ACOM, onde roupas, calçados, utensílios domésticos são revendidos em prol da associação. O que você não usa mais pode ser doado e salvar vidas. Novamente, com o apoio da população, estamos iniciando o Centro de Diagnóstico, sendo a primeira fase o Centro da Mulher. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. ACOM, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525. Vem aí a Caminhada pela Vida 2015. Dia 24 de outubro, às 9 horas,
saindo da Praça do Santuário com chegada na Praça da Catedral, em Divinópolis. Traga sua família e participe deste grande evento do Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama. Adquira sua camisa na ACOM e faça parte desta corrente. ACOM contra o câncer pela vida. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, hoje recebendo o Dr. Gustavo Lobato Adjuto, ele é cardiologista e veio responder às perguntas relacionadas a esse tema tão importante. Dr. Gustavo, o que é o colesterol e por que, quando alterado, ele é tão prejudicial para o coração? O colesterol é uma das moléculas de gordura que nós temos no nosso organismo, uma das formas que a gordura existe no nosso organismo. O colesterol não é uma coisa ruim. O colesterol ele é fundamental no nosso organismo, ele faz parte de diversas estruturas de membranas celulares, da estrutura química de hormônios. Então, o colesterol não é ruim por si. Tá? O que ocorre é que, em algumas situações, o acúmulo de colesterol, principalmente em alguns vasos sanguíneos, pode levar à obstrução desses vasos e aí a gente tem situações catastróficas, como infarto, derrame, etc. O colesterol, ele não pode andar solto no nosso organismo. Ele não anda, se ele estivesse livre no nosso sangue, ele não seria solúvel. Gordura não é solúvel em água, né? Então, para transitar no nosso organismo, normalmente esse colesterol está associado a proteínas. Então, aí a gente tem os famosos LDL, HDL, que são as proteínas carreadoras do colesterol no nosso organismo. Tá? Quando, particularmente, o LDL, que é uma dessas proteínas, está aumentado, existe uma tendência ao depósito de cristais de colesterol nas camadas dos vasos, das artérias. E aí os problemas. O HDL, que é uma outra dessas proteínas carreadoras de colesterol, é tido hoje como um colesterol protetor, vamos dizer assim. Níveis altos do HDL estão inversamente relacionados a problemas, enquanto o LDL não. Quanto maior o LDL, maior a tendência de a gente ter problemas. Certo. Tem algumas perguntas, como eu havia falado, do pessoal que assiste ao programa Mais Saúde, né? O Matheus esteve nas ruas para ver quais são as principais dúvidas da população. Então, Matheus, traz para a gente, então, quais são as dúvidas das pessoas que assistem ao programa Mais Saúde. Doutor Gustavo, eu gostaria de saber como que a gente faz para prevenir o infarto. Então, dona Conceição, como eu falei antes, existem alguns fatores de risco para o estabelecimento da doença arterial coronariana. E o infarto é a manifestação mais grave dessa condição. Quais são esses fatores de risco? São 5 fatores de risco que são bem relacionados. A hipertensão, o diabetes, os níveis de colesterol, dislipidemia, tabagismo e a história familiar da doença coronariana. A nossa genética, quer dizer, nossos antecedentes familiares, a gente não tem como modificar. Os outros todos a gente pode atuar de alguma forma. O tabagismo, claro, eliminá-lo, não tem dúvida. Hipertensão, o diabetes e o colesterol, controlá-lo de forma adequada, através de atividade física, alimentação adequada e medicamentos, quando for o caso, e quando orientado pelo seu médico. Então, as principais formas, tomando essas precauções... É o que está ao nosso alcance, né? Eu acho que são medidas totalmente viáveis. Então, veja, dos 5 fatores de risco principais, 4 são modificáveis. Só um? E por enquanto a gente não consegue trocar de pai e mãe, né? Mas de 5, 4 você consegue trabalhar a seu favor? Sim, né? Exatamente. E eu acho que é mais importante a atuação sobre esses 4 do que qualquer exame, sabe? Você vê que o que nós estamos falando aqui, o único exame que eu estou precisando são exames para dosar a glicose e exames para dosar os níveis de colesterol. Tá? Então, são medidas simples e baratas dentro de um contexto de saúde pública. Bacana. Vamos a mais uma pergunta? Doutor Gustavo, gostaria de saber quais alimentos que a gente pode ingerir para não causar problema no coração. Bom, André, em termos de alimentação, existem alguns estudos, até resultados recentes, que mostram que uma ação de mudança de alimentação pode sim trazer resultado na prevenção de doenças cardíacas.
A dieta mediterrânea, que é rica em frutas, vegetais, azeite de oliva e castanhas, é uma dieta eficaz na prevenção de doenças cardiovasculares. De maneira geral, para a gente não complicar, realmente se a gente puder ter uma dieta mais rica em vegetais e com uma certa restrição a gorduras de origem animal, você vai estar bem encaminhado. O principal inimigo do coração, por exemplo, quem tem costume de fazer aquele churrasco de fim de semana, ou come carne gorda, né, por mais vezes durante a semana, isso é muito prejudicial, de fato, então, para o coração. Eu acho que um hábito regular dessa forma, sim, é prejudicial. Mas eu ainda acho que mais do que até a alimentação, tem um detalhe que eu acho que eu falei pouco e que é a nossa imobilidade dos dias atuais. Eu creio que o sedentarismo, a falta de uma atividade física regular é tão ou mais importante do que um hábito alimentar ruim, tá? Se você faz uma atividade física regular e pelo menos uma atividade física moderada e intensa regularmente, provavelmente isso, até pequenos deslizes na sua alimentação seriam mais toleráveis. Mas nós estamos numa época que a gente mal levanta do sofá para ligar a televisão ou acender a luz, né? Então, realmente a imobilidade também, esse sedentarismo, é um problema muito sério. E pequenas atitudes, por exemplo, usar a escada ao invés do elevador, se trabalha perto de casa, ir a pé, de repente ao pegar um ônibus ou o carro, né? Essas coisas, ligar a televisão ao invés de usar o controle, ir até o aparelho, essas coisas contribuem de alguma forma ou muito pouco? Eu não vou conseguir te responder isso de uma forma objetiva. Esses pequenos hábitos não são mensuráveis para a gente dar uma resposta técnica. Mas, na lógica, sim, quanto mais sedentário nós somos, maior a chance de nós termos problemas cardiológicos. Na verdade, maior a chance de a gente ter problemas de saúde, de maneira geral. O que a gente tem de documentação de atividade física, na verdade, é que realmente a atividade física ela é importante e principalmente se eu consigo fazer atividade física em níveis que a gente chama de níveis moderados e intensos. Mesmo nos pacientes que têm doença cardíaca, mesmo nos pacientes que têm alguns outros problemas de saúde, as atividades físicas moderadas e intensas, desde que esses pacientes estejam compensados. A gente só não estimula essas atividades físicas nos pacientes que estão em momentos descompensados, clinicamente descompensados. Fora isso, não, nós devemos estimular a prática de atividade física. Eu já tive um infarto, Não, pode fazer atividade física sim, deve fazer atividade física. Só para lembrar, caso, o jogador Washington, do Atlético do Paraná, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2004. Em 2003 ele tinha colocado stent coronariano, tinha feito angioplastia e colocado stent. Então não é porque ele tinha um problema cardíaco que ele deixou de ser um atleta profissional. E olha que uma atividade física profissional não é boa, não é boa para a saúde. Toda atividade física profissional competitiva, normalmente ela não é boa para a saúde. Mas só o exemplo que eu estou dando, assim, ele pôde fazer isso, fez com um ótimo resultado e não foi prejudicial a ele. Então, ter um problema cardíaco não quer dizer que você não pode fazer atividade física. Ter um problema cardíaco que está descompensado, sim, nós temos que ter cautela. Mas passou o tempo, passou a fase hospitalar, já está bem controlado, não, vamos fazer atividade física sim. Provavelmente é com isso que nós vamos estar reduzindo mais ainda a chance de acontecer algum novo evento. Né? Exatamente. Bom, doutor Gustavo, tem muitas outras perguntas, né, que o nosso tempo já está mais do que estourado, a gente não vai conseguir fazer, mas a gente continua aqui no estúdio, vamos estender essa gravação para mais um programa. Convido você que está em casa para que no próximo sábado, né, no próximo domingo pela TV Oeste, possa acompanhar conosco a continuação desse tema, porque são várias perguntas importantes, inclusive, né, que podem, inclusive, ser dúvidas de vocês que estão em casa. E, então, nós continuamos. E a você que está em casa, um grande abraço, fiquem com Deus. E no próximo final de semana, estamos aqui, continuando esse assunto com o Dr. Gustavo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.